Olá, queridos, boa noite. Como é que vocês estão? Novamente estou ao vivo para fazer outra live e esse tema é muito interessante. Estou aguardando um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando para poder a gente começar a interagir, para poder a gente bater um papo legal. É um tema muito atual, tá? Nessa live eu quero falar sobre a autoestima e os aplicativos de relacionamentos. É um tema muito atual porque hoje em dia, né, muitas pessoas utilizam os aplicativos e eu já quero deixar bem claro desde já, tá, que eu não estou criticando os aplicativos, não. Eu acho uma flexibilidade muito grande. Hoje em dia, você pode conhecer pessoas de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, através dos aplicativos. E tem muitas pessoas legais nesses aplicativos, então assim, não é uma crítica, tá? Porém, a gente percebe que nos aplicativos, nas redes sociais, muitas vezes isso afeta muito a autoestima da pessoa. Nas redes sociais, como eu já falei em outras lives, em outros vídeos, a gente vê muito o que a gente chama daquela cultura da felicidade. Todo mundo nas redes sociais parece que é feliz. Todo mundo parece que possui uma vida perfeita, não é verdade? E com isso, muitas pessoas começam a comparar a sua vida com a vida do amigo da rede social, do conhecido, do colega, enfim, do seguidor, né? Porque aquela pessoa só posta fotos lindas em locais maravilhosos, aquela pessoa parece ter uma vida perfeita, parece ter uma família perfeita, parece que tudo às mil maravilhas. E muitas vezes, né, você olha para a tua vida e a pessoa acaba se comparando. Nossa, por que eu não tenho isso? Por que comigo não é assim? Porém, as redes sociais, elas mostram muito uma felicidade ilusória. Foi o tema da minha primeira live que eu fiz no Instagram, sobre a felicidade compulsória. As redes sociais, elas nos mostram isso, né? As pessoas sempre felizes, todo mundo vivendo como se fosse a melhor, estivesse na sua melhor fase para sempre, as fotos cheias de filtros, né? Hoje em dia tem os aplicativos, né, que tiram as imperfeições, aquela coisa toda, e com isso a pessoa mostra sempre que é feliz o tempo todo. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. E com isso, né, as pessoas mostram como se fossem felizes o tempo todo. E é claro que ninguém vai ficar mostrando, né, foto chorando, foto triste nas redes sociais, gente. Mas a realidade é, as redes sociais, elas nos mostram uma felicidade muito ilusória. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Você tem que se comparar consigo mesmo, não com o outro. Mas nas redes sociais, né, muitas vezes a pessoa que não está numa situação muito favorável, ela tem essa tendência, né, a se comparar, a ver fotos de outras pessoas, pessoas que estão viajando, estão felizes, e ela muitas vezes, né, por estar assim numa situação assim não tão favorável, acaba se comparando com isso. Porém, é muita ilusão. As redes sociais, elas são ótimas para interagir, para se distrair, para conhecer outras pessoas. Eu gosto muito das redes sociais para divulgar o trabalho também. Porém, é importante usar, né, com um certo cuidado, não utilizar em excesso e evitar essas comparações. Mas então, retornando ao assunto do aplicativo de relacionamento, né? Dei só essa introdução porque também tem muito a ver. Nesses aplicativos, né, de relacionamentos, as pessoas geralmente colocam as suas melhores fotos, fotos muitas vezes cheias de filtro, cheias de editor, e aí as pessoas escolhem, na maioria das vezes, pela foto mais bonita. Até então, porque você não conversou, você não conhece a pessoa, aparece, né, um monte de pessoas lá, a pessoa vai escolher aquela foto que chama mais atenção, aquela que atrai mais. E isso, muitas vezes, acaba afetando a autoestima da pessoa. Porque imagina aquela pessoa que está lá no aplicativo e muitas vezes não consegue uma curtida, às vezes não consegue ninguém. Isso afeta a autoestima da pessoa. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo na live. Então, gente,
esses aplicativos, eles são úteis, eles são necessários sim, como eu falei no começo da live, né? Você pode conhecer, se conectar com pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Porém, tem que ter um certo cuidado na forma como você está utilizando. E esses aplicativos, eles podem sim proporcionar um relacionamento? Sim, pode. Tem muitas pessoas legais nesses aplicativos. Porém, esses aplicativos, eles também podem afetar diretamente a autoestima da pessoa. Por quê? Primeiro, porque fotos muitas vezes, não todo mundo, né? Mas muitas pessoas utilizam as fotos cheias de filtro, fotos cheias de editor. E muitas vezes, quando a pessoa vai conhecer outra pessoa, vê que não era nada daquilo. E aquilo bate aquela frustração, a pessoa muitas vezes não quer, e aí aquela pessoa acaba se sentindo mal, rejeitada, tem isso também. Mas também a forma como as pessoas desse aplicativo, né, a maioria, não todo mundo, porque eu nunca vou generalizar, mas a maioria das pessoas utilizam. Geralmente pessoas de aplicativo conversam com várias pessoas ao mesmo tempo. Já começa por aí. Tem pessoas que enviam a mesma mensagem para todo mundo. Sendo que no meio disso, tem aquela pessoa que está sendo ali sincera. Aquela pessoa que está se apegando. Aquela pessoa que realmente está ali de coração aberto, disposta a encontrar alguém. E aí, aquela pessoa que está lá flertando com várias pessoas, muitas vezes, ela vai lá e lança a mensagem para outra. E aquela pessoa que está ali, com o coração aberto, muitas vezes, querendo encontrar alguém legal, aquela pessoa muitas vezes pode se iludir. Aquela pessoa muitas vezes pode criar uma certa expectativa. E hoje em dia, né, a gente vive numa época que parece que se tornou comum culpar a vítima. Tem muitas pessoas ferrando com o emocional alheio, gente. Desde o momento em que você fala palavras bonitas, que você dá uma certa esperança para aquela pessoa. Tem gente que chama até a pessoa de amor, aquela coisa toda. Você está criando uma certa expectativa na outra pessoa, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas começam a conversar com várias ao mesmo tempo, com várias ou com vários, né? A live não é específica para mulheres. A ideia do tema seria a autoestima da mulher e os aplicativos de relacionamento. Mas eu preferi não especificar, porque eu sei que isso também acontece com homens. Muitos homens também se sentem rejeitados, né, nos aplicativos. Isso também afeta a autoestima de qualquer pessoa. Então, o tema ficou livre. Mas, muitas vezes, a pessoa está lá, conversando, conhecendo alguém, e, de repente, aquela pessoa some. É uma das coisas que eu escuto dizer mais comum com quem utiliza um aplicativo de relacionamento. A pessoa está lá criando aquela expectativa com aquela pessoa, e aí, de repente, aquela pessoa parou de responder. E aí a pessoa manda mensagem, a pessoa não responde mais, a pessoa visualiza e não responde, ou a pessoa nem sequer visualiza e a pessoa não quer mais falar. E aí? Vocês acham que isso não causa um impacto muito grande na autoestima da pessoa? Causa, gente. Causa um impacto muito grande. E também tem outros casos, né? Que muitas vezes está fluindo, está indo super bem, a pessoa está tendo encontros com aquela pessoa e de repente a pessoa aparece já se relacionando com outra pessoa. Olha só a decepção, olha só a frustração. A decepção, você não precisa estar num relacionamento com aquela pessoa para você se decepcionar. Desde o momento que você está trocando mensagens carinhosas, mensagens que transmitem afeto, desde o momento que você está tendo encontros com aquela pessoa, isso está sendo alimentado, está alimentando algo em você. Então, quando de repente aquela pessoa para de te responder do nada, porque assim, quando você está conhecendo alguém, é claro que você tem que ter em mente que isso não vai dar um namoro, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Porém, o ideal é a pessoa ser sincero com os sentimentos e falar com a outra pessoa. Mas muitas pessoas simplesmente preferem sumir, preferem não responder mais as mensagens. E isso
causa um estrago muito grande no emocional da pessoa. Não sabemos como que se encontra o emocional do outro. Já começa por aí. Às vezes, aquela pessoa já passou por algum período de rejeição de relacionamentos anteriores, ou muitas vezes é rejeição que vem da infância, né? Como eu sempre falo, quer conhecer um adulto? Vamos investigar a infância dele. Então, muitas vezes, aquela pessoa já tem aquele sentimento de rejeição, foi rejeitada em algum momento da sua vida. E aí, de repente, surge, a pessoa, né, desaparece, não responde, a pessoa surge com outra pessoa, aí vai desencadear um gatilho muito grande. E vai causar um sofrimento muito grande naquela pessoa, né? E isso afeta completamente a autoestima, seja do homem, seja da mulher, de qualquer pessoa, gente. Então, assim, os aplicativos de relacionamento, eles têm suas vantagens, sim, com certeza. Eu já vi pessoas até que deram em casamento através de aplicativo. Tem muitas pessoas legais, sim, nesses aplicativos. Porém, tem muitas pessoas que não se importam com os sentimentos das outras pessoas. Tem pessoas que só querem sentir que tem um monte de gente interessado nele ou nela. Tem pessoas que escolhem como se estivesse escolhendo uma peça de roupa e não se importa que é um ser humano, que é alguém ali que tem sentimentos, que tem alguém ali que está sofrendo por causa dele, por causa dela. Verdade, a sinceridade é muito importante, mas também tem seu lado bom. Tô lendo aqui os comentários. Exatamente. Tem que ter muito cuidado. Exatamente. Tem que ter muito cuidado, né, Rogério? Porque a gente não sabe nem quem é a outra pessoa. Tem esse lado também. Tem pessoas que às vezes fingem ser uma coisa, que às vezes não são. Então, assim, tem que ter muito cuidado realmente para quem utiliza esses aplicativos. E assim, a gente sabe que o quanto que a rejeição ela deixa marcas profundas na vida da pessoa. A rejeição, ela ativa mecanismos naquela pessoa como se fosse uma dor física. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tocar o coração, o espaço da outra pessoa. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar lá, né? Pode ser que para a pessoa que está lá conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, seja apenas mais um contato. Mas pode ser para aquela outra pessoa, não. Então, por isso que é muito importante deixar as coisas sempre claras sobre o que você quer, afinal. O que você busca no aplicativo? Apenas uma amizade? Tem gente que entra em aplicativo buscando amizade. Você quer um relacionamento sério? Você quer apenas uma aventura? Quer apenas alguém para sair? Quer apenas alguém para passar tempo? É importante deixar isso claro. Porque talvez para você isso não seja nada. Seja apenas uma diversão. Trocar várias mensagens com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas pode ser que para aquela outra pessoa, ela tá lá cheia de expectativas. Pode ser que quando você fica 2, 3 dias sem responder aquela pessoa tá ali, esperando uma mensagem tua. E aí você diz, muitas vezes, né? Eu já vi casos assim, por isso que eu tô falando. Da pessoa dizer que estava trabalhando muito, estava ocupado. Gente, ninguém é ocupado o tempo todo. É claro que as pessoas têm suas coisas para fazer. É claro que ninguém é disponível o dia todo. Mas não responder nunca, hora nenhuma, ficar dias sem responder a pessoa, isso num flerte, isso não pode acontecer. Porque se na fase da conquista, né, que é a fase da admiração, a pessoa está fazendo isso, agora você imagina num relacionamento. Então é um tanto faz, digamos assim.
Porque na fase que a pessoa está conquistando, a pessoa já está mostrando que ela não se importa. Outra coisa também que eu considero um sinal de alerta muito grande: pessoas que só falam em si. Tem pessoas que estão flertando, estão conhecendo, e a pessoa só fala nela o tempo todo. Como assim? O outro não é importante? Só você que fala? Percebe? Como as pessoas muitas vezes vão dando sinais também? Sinais mínimos, sinais contraditórios, devem ser vistos como falta de interesse. Se a pessoa já está mostrando que ela só foca nela mesma, que ela não se importa em te conhecer, que ela não se importa em saber sobre você, para que render assunto com uma pessoa egocêntrica? Já pensou nisso? As pessoas sempre dão sinais, o tempo todo, tanto de interesse quanto de desinteresse. Só que muitas vezes as pessoas deixam passar, porque as pessoas muitas vezes tentam meio que maquiar a situação, dar uma desculpa meio que esfarrapada, mas a pessoa deixa aquilo passar, a pessoa some por dias, mas depois aparece mandando mensagens bonitas, mensagens carinhosas. Aí a pessoa vai deixando passar. Mas são sinais. A pessoa, quando está interessada, essa pessoa vai querer ser presente na tua vida. E eu não falo presente apenas fisicamente, né? Porque nem sempre é possível estar perto da pessoa. Mas pelas redes sociais. As redes sociais, elas facilitam muito. Se a pessoa tá falando com você e ela some da conversa, deixa você falando sozinho, se a pessoa não faz questão de manter um diálogo com você, não faz questão de conversar com você, isso está muito claro, isso está muito nítido. Só que muitas vezes, mesmo as coisas nítidas, a pessoa deixa passar. Uma coisa que eu sempre falo: sinais contraditórios devem ser considerados como falta de interesse. E isso evita sofrimento, gente. Porque quando você vai deixando as coisas passarem, você vai acumulando, vai deixando. Ah, é um jeito de fulano. Ah, fulano é muito ocupado. Quem é muito ocupado? Que vai ficar dias sem falar com você. Uma pessoa que não tem interesse nunca faz isso. Então, assim, os sinais, eles são claros. Mesmo quando as pessoas tentam manipular um pouco. Mas os sinais, eles são claros. Boa noite, Keila. Seja bem-vinda. As pessoas sempre dão sinais. Tanto de interesse quanto de desinteresse. Então, fique sempre atento aos sinais. E isso se aplica, gente, assim, a gente começa falando de uma coisa, né, a gente vai entrando em outras, até mesmo em questões de amizade também, sabe? É importante você se valorizar, não só em relacionamentos, mas em amizades também, se priorizar, sabe? Ser a sua própria prioridade. E se priorizar, muitas vezes é confundido como egoísmo. Não é ser egoísta, mas é você olhar para dentro de você, você reconhecer suas potencialidades, você começar a se colocar como a sua prioridade. Porque se você não se priorizar, o outro não vai te priorizar. Se você não reconhece as suas qualidades, como você quer que o outro reconheça? Se você aceita pouco, como você quer que o outro reconheça que você merece muito mais? Uma coisa que eu sempre falo: não aceite migalhas. E quando eu falo migalhas, né? Às vezes a pessoa se assusta. Migalhas? Sim, migalhas de atenção. Sabe quando a pessoa tá falando com você e ela some por dias sem falar? Essas coisinhas que muitas vezes a pessoa deixa passar. A pessoa tá te dando migalhas de atenção. E você precisa olhar o seu potencial, o seu valor. Quem você é de fato. Porque quando você sabe quem você é, quando você reconhece o seu valor, o seu potencial, você não vai aceitar menos do que aquilo que você merece.
Só que muitas vezes nós reconhecemos a qualidade do outro. Nossa, fulano é tão inteligente. Nossa, fulano é tão legal. E esquecemos das nossas qualidades. Eu sempre vou bater essa tecla. É importante você reconhecer todo o seu potencial. Reconhecer a pessoa incrível que você é. E quem não te tratar da maneira que você merece ser tratado, ser tratada, essa pessoa não é para você. É simples assim. E quando a gente começa a entender isso, a gente não perde tempo, né, com pessoas muitas vezes que não vão agregar em nada na nossa vida. Porque os anos passam. Como estará a sua vida sentimental daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos? É importante pensar nisso também, né? Igual a live anterior que eu fiz, quem não viu, dá uma olhadinha, tá? Eu fiz hoje, agora de tarde, falando sobre que não existe alma gêmea, né? Mas existem pessoas comuns, pessoas com defeitos, pessoas imperfeitas, se esforçando, se dedicando e fazendo as coisas darem certo. Como estará a sua vida daqui a 10 anos? Aí você pode falar, Miriam, eu não quero pensar lá no futuro, eu quero viver o agora. Sim, é importante viver o aqui e o agora. Mas para isso, para poder viver o aqui e o agora, a gente vai planejando agora também, né? Porque o futuro, ele é resultado daquilo que a gente faz hoje. O futuro, ele é consequência das nossas escolhas hoje. Então não tem como ignorar, não tem como desprezar o futuro. Nada acontece fora do agora. Quando o passado, as coisas passadas aconteceram, foi um momento que era chamado de agora, não foi? O futuro, quando acontecer, vai ser um momento chamado agora. Então as coisas acontecem sempre no agora, sempre no momento presente. O momento presente é aquilo que nós temos de material de trabalho. E agora, saindo até um pouco desse contexto de relacionamento, se você quer fazer uma faculdade, por exemplo, você vai escolher o quê? No agora. Para no futuro você colher os seus frutos. Né? Faculdades são 4, 5 anos de formação. Mas isso você dá o primeiro passo, você escolhe a faculdade que você quer, né? Tenta um vestibular, alguma coisa assim, mas no agora. Quer fazer um curso técnico? Você escolhe no agora. Não quer fazer faculdade, não quer fazer curso, quer fazer um concurso, enfim, quer escolher um local para trabalho. Mas tudo isso é agora, gente. O nosso futuro, ele é resultado daquilo que a gente escolhe agora, das decisões, das escolhas e das renúncias também que nós fazemos. Porque quando nós renunciamos, sabe, quando a gente abre mão de receber migalhas, a gente também está escolhendo. A gente está plantando para colher lá na frente. Então, note como que nós temos tudo em nossas mãos, que é o momento presente. O momento presente, ele é o nosso material de trabalho. É muito importante. Deixa eu ler aqui os comentários. Verdade, a atenção é muito importante. E valorizar como pessoa também, saber valorizar o outro também, com certeza. A atenção é primordial, né? Se a pessoa não te dá atenção, se ela não tira um momentinho pra você, aquela pessoa não é pra você. Sabe, porque infelizmente, né, hoje em dia, as pessoas colocam as pessoas até mesmo em reservas, né? Essas pessoas que estão conversando com várias ao mesmo tempo, com vários, né? E aí a pessoa manda mensagem para um, para outro. Por que tanta gente assim? É meio que uma reserva que essas pessoas fazem. Aí não deu certo com uma, tem a outra ali de reserva. Mas quem sabe o que quer da sua vida não vai aceitar isso. Quem sabe aquilo que está buscando para o futuro não vai aceitar esse tipo de coisa. Por isso que é importante você saber o que você quer. E também o que o outro quer. O que o outro busca.
Porque as ideias precisam estar alinhadas também. Se você busca uma coisa séria, você busca até um casamento futuramente, e essa pessoa não quer, e aí? Cada um deve seguir o seu rumo, né? Porque a vida passa muito rápido, os anos passam muito rápido para a gente perder tempo. O nosso tempo é muito precioso, o nosso tempo é muito valioso. Então, assim, dedique o seu tempo a pessoas que realmente valorizam a sua presença. E hoje em dia parece que é tão difícil, né? Porque a gente vive naquela era dos áudios acelerados, era em que quase ninguém tem paciência para ouvir. A gente vive em tempos difíceis, né? São épocas em que quase ninguém para poder ouvir a outra pessoa. É muito comum hoje em dia você estar conversando com alguém e a pessoa está ali, mexendo no celular, é verdade, e tá ali e pronto. Não tem aquela questão assim da pessoa parar, guardar o celular, dar atenção. São poucas as pessoas que fazem isso. Tem pessoas sim, mas são poucas. A maioria é internet o tempo todo. A maioria das pessoas, você manda um áudio, passou de 2 minutos, tá muito grande. Não tem paciência para ouvir. Áudios acelerados, a pessoa ouviu aquilo e esses áudios acelerados fazem o seu cérebro trabalhar mais ainda para você poder conseguir entender. Isso gera mais ansiedade. E aí a pessoa quase não entende, responde automático, respostas prontas. Então, quando você encontra alguém disposto a te dar atenção, a te ouvir, isso parece coisa de outro mundo. Isso parece que a pessoa está fazendo o extraordinário. E não é. É o básico, gente. É o fundamental. Principalmente quando se quer conquistar alguém. É a pessoa dar atenção. É a pessoa se preocupar. É a pessoa entrar no mundo da outra pessoa. Relacionamento não é para poder a pessoa te completar, né? Muitas vezes a pessoa tem essa ideia de completar a outra metade da laranja. Não, é para somar. É você tendo a sua vida, a pessoa tendo a vida dela, cada um seguindo o seu caminho, tendo a sua individualidade, tendo o seu espaço priorizado, tendo assim, o seu espaço ali valorizado, né? É importante a gente também respeitar o espaço do outro, porque relacionamento não é dominar a outra pessoa, tem isso também, né? Então cada um tendo a sua vida, tendo o seu dia a dia, mas que decidem se unir, que decidem somar um com o outro. Não é aquela questão de completar, como muitas músicas, né? As músicas, eu amo música, mas a música traz muito isso nas letras, algumas músicas, que não vive sem fulano, que não existe sem o fulano, que o mundo acabou sem o fulano. Isso traz uma ideia de dependência emocional. Você viveu, digamos, esses anos todos sem conhecer aquela pessoa. Você construiu tantas coisas. E só porque agora você conheceu essa pessoa, não consegue mais viver sem essa pessoa? Como assim? Eu sei que um término, um rompimento, né, a rejeição dói, machuca e muito. Mas é importante ter em mente que a vida continua, com ou sem aquela pessoa. Gente, está sendo ótimo fazer essa live aqui com vocês. Tinha muito tempo, né, que eu não fazia live. E aí eu cheguei agora já com 2 lives, entrei em uma, saí, daqui a pouco já entrei logo na outra. Eu agradeço a todos vocês que estão participando aqui da live. Quem não assistiu a minha primeira live, em que eu estou falando, né, que não existe alma gêmea, mas sim pessoas, né, dispostas a se relacionarem, a lutarem. Tá aqui no meu Facebook, tá? Eu vou tentar compartilhar nas outras redes sociais também. Quem não me segue, eu já convido para seguir, tá? Meu Instagram é psicóloga Miriam Santos. Minha página do Facebook, psicóloga Miriam Santos, tá? Queria pedir uma força nas minhas redes sociais, por favor.
A minha página no Facebook, eu posto bem mais do que o Instagram, tá? As postagens são um pouco diferentes. Muito raramente eu coloco as mesmas postagens, mas geralmente eu tento modificar, tento fazer uma coisa assim bem legal. Então eu queria pedir para quem não me acompanha ainda nas minhas redes sociais, para estar me seguindo lá, tá bom? Obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Quem entrou agora no final, eu vou compartilhar a live. Vocês podem entrar no começo ou poder assistir, tá? Eu vou ver se eu faço outras lives, né? Essas de hoje eu falei mais sobre relacionamento, mas eu vou ver se eu faço outras, né? Falando sobre outros temas. Tá de parabéns. Ah, obrigada, Thiago. Thiago participou das 2 lives. Obrigada. E aí depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta, alguma coisa assim, perguntando temas, né, que vocês gostariam que eu fizesse nas lives, tá bom? Foi muito bom poder passar a tarde, a noite, né, aqui interagindo com vocês. Desejo um ótimo final de semana, tá? Uma ótima noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau!